Muito bem-vindo, senhor Jânio, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula gravada, né? Que eu vou ter que gravar com o senhor. A gente vai fazer as nossas aulas e estudos por aqui. Bom, vamos começar. Eu achei por bem iniciar pela discussão de legislação administrativa, né? Que é o primeiro conteúdo que aparece aqui quando a gente entra no edital do concurso da CAESB para o cargo que o senhor quer. Noções de administração pública, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre legislação administrativa nessa aula. Então o senhor pode pegar o caderno, se sentar, usar qualquer tipo de notas para poder fazer anotações relacionadas a esse tópico, ok? Então, primeiramente, eu gostaria de dizer ao senhor que o vasto nível de conhecimento necessário para passar num concurso público como esse requer bastante atenção e bastante estudo, né? Pode perceber aí que eu deixei organizado aqui vários livros e várias obras literárias que vão nos ajudar durante essa caminhada aí e que eu continuo utilizando no dia a dia, né? Só que eu vou passar para o senhor tanto a videoaula, né, e tantos materiais que nós vamos usar hoje em PDF na aula de hoje. O senhor vai poder utilizá-los para fazer as pesquisas que o senhor vai precisar fazer, as questões que eu vou passar e etc. Beleza? Então o senhor pode ficar despreocupado que não vai acontecer nada de demais, beleza? Bom, o que é legislação administrativa, né? Que aqui a gente já vê aqui escrito legislação, que significa leis, e administrativa, que se remete à administração pública. Eu creio que o senhor se lembra de uma aula que a gente teve, cuja qual nós falamos sobre administração direta e indireta, e administração fundacional, beleza? A gente tinha estudado isso lá nos primeiros artigos da Constituição de 88, perdão, cujo qual a gente viu que a administração ela é braço direito do Estado, né? A administração ela é comandada pelo governo. E o governo seria, né, o povo eleito, os políticos eleitos por nós, né? Então a administração direta e indireta é um mecanismo a qual o Estado se utiliza, uma ferramenta a qual o Estado se utiliza para alcançar o seu objetivo, o bem comum, né? Então o principal objetivo da administração é alcançar esse bem, alcançar o bem comum, né? Isso o senhor já pode até memorizar porque é uma questão de prova. Então o que seria legislação administrativa? Olha, legislação administrativa em primeira instância é toda e qualquer lei, né, legislação, que vá ser utilizada para administrar a própria administração pública, ou que vai ser aplicada à própria administração pública, direta, indireta ou fundacional, ou qualquer administração que seja pública. Então, essa legislação administrativa é um conjunto de leis que se ligam diretamente com a administração pública, ou seja, toda a administração deve obedecer essas legislações, essas leis, né? E a matéria que estuda todas essas leis é chamada de legislação administrativa. A priori, o que tem que ser entendido é que isso aqui é um conjunto de leis que se voltam à administração, beleza? Então, temos que estudar todas as leis que são relacionadas com a administração pública, beleza? Aqui no conjunto de livros, né, que o senhor pode estar observando aí pela tela, né, eu tenho aqui legislação. Então, eu tenho aqui a legislação administrativa. Mas, se o senhor não tiver aí a oportunidade de ter, né, eu vou mostrar aqui para o senhor aonde se consegue esse livro, né, que eu vou deixar ele disponível para o senhor também, tá? Então, nós vamos vir aqui nesse link que eu acabei de colocar aí. Aí a gente vai colocar legislação administrativa, esse nome que está aí. E aqui nós temos o nosso material de estudos da legislação administrativa atualizado 2025, né? Nós vamos usá-lo aí como referência para a gente poder estudar. E esse material ele é muito bom, porque ele vai falar sobre toda a legislação sem nenhum tipo de exceção, ok? Vou colocar aqui as minhas credenciais para a gente poder iniciar com o material. Beleza, coloquei aqui, fiz aí o início do download, mas posso abrir aqui para fazer a leitura normal, né? Aqui temos o material, e aí nós temos aí, ó, legislação administrativa completa, atualizado 2025. Ah, professor, o que quer dizer esse livro? Esse livro ele é um conjunto de leis, tá vendo? Olha, eu tenho aqui, ó,
Lei de improbidade administrativa, que é a primeira lei que se estuda. Lei de processo administrativo, que é a segunda. Lei de Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Terceira lei, carreiras de servidores ou dos servidores do Poder Judiciário da União, né? Regime do emprego público, né? Contratação por tempo determinado, terceirização no serviço público federal, Lei Geral dos Concursos Públicos, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, pregão eletrônico, sistema de registro de preços, concessão e permissão de serviços públicos, direito dos usuários dos serviços públicos, etc. Eu sei que o senhor tem um tempo bastante reduzido no dia a dia e que fazer leitura de cada uma dessas leis aqui é extremamente maçante e complexo para o senhor. Então eu vou explicar primeiramente para que serve cada uma das leis. Vamos iniciar aqui com a nossa lei de improbidade administrativa. Eu vou abri-la aqui em outro canto porque aqui ela não quis nos ajudar. Então vou colocar aqui na lei de improbidade administrativa para a gente poder iniciar. Então aqui nós temos a nossa primeira lei, né, da matéria de legislação administrativa, improbidade administrativa, a chamada LIA. Bom, esta lei ela se refere a todos os tipos de condutas que os funcionários ou concursados públicos não podem ter perante a administração pública, ou seja, eles não podem se usufruir de maneira ilegal de nenhum recurso ou nada que venha propriamente dito da administração pública de maneira ilegal. Qualquer coisa que um concursado, funcionário público, empregado público, quem exerça cargo público, seja lá quem for, na esfera municipal, estadual, federal, qualquer uma dessas esferas, quem quer que usufrua momentaneamente de cargo público e cometa qualquer coisa que seja ilegal, qualquer ilegalidade, ou seja, que atente contra qualquer princípio que está previsto no artigo 37 da Constituição, qualquer pessoa que cometer esse tipo de crime, qualquer uma que fugir à regra do princípio da legalidade constitucional e administrativo, né? Qualquer um que ferir esse princípio de legalidade de agir somente com base na lei. Qualquer pessoa que, estando na posição de concursado público, de empregado público, de servidor público, atentar contra esta lei, vai ter que responder pelos crimes que aqui estão previstos. E aí, como a gente teve bastante alterações, etc., e conversou bastante a respeito dessas alterações, eu tenho o nome da lei completo. Lei 14.230 de 2021. Essa lei aqui fez alterações importantes na nossa lei, que a gente está aqui observando, a Lei 8.429 de 92. Esta lei aqui foi a que alterou ela. Não quer dizer que ela é toda a lei de improbidade administrativa. Ela foi uma lei que foi criada para poder alterar esta outra lei que já existia, que no caso é essa que nós começamos a estudar agora. Então a gente vai estudar algumas alterações que aconteceram aqui. Então aqui, primeiro ponto. Dizia-se que as condutas dos agentes públicos, dos servidores, dos empregados públicos deveria ser de necessariamente dolosa, que quer dizer que ele teria que praticar o ato, né, de maneira dolosa, né? Então tá aqui o que a gente observou. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas no artigo 9º, 10 e 11 dessa lei. Ou seja, se antes reconhecia a possibilidade de alguém ter cometido um crime, né, de improbidade administrativa de maneira culposa, se antes reconhecia que a pessoa podia sem querer cometer um ato de ilegalidade, hoje não mais, né? A mudança que aconteceu determinou até o momento em questão que todas as condutas de um agente, para serem classificadas como criminosas ou de improbidade administrativa é um pouco difícil de pronunciar essa palavra, precisam ser dolosas. A pessoa precisa ter a vontade, né? A pessoa precisa planejar, ela precisa estar consciente e querer estar naquela situação, de acordo com o artigo 9º, 10 e 11 dessa lei. Então não existe mais o ato de improbidade administrativo culposo, né? Esse ato não existe mais. Agora, uma pessoa só pode responder por improbidade administrativa de maneira dolosa, se ela praticar aquilo porque ela quer, porque ela desejou, ansiou por aquele resultado. Ok? Então aqui está. Declarado inconstitucional uma regra pelo
sistema judiciário. Então, a Lei 14.230 de 2021, ela alterou o artigo 17 dessa nossa lei que estamos estudando agora, a Lei de Improbidade, né? Ela determinou a legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor uma ação de improbidade administrativa. Ela determinou essa ação ilegal ou inconstitucional. Então, não somente o Ministério Público pode mover uma ação, propor uma ação contra quem praticar ato de improbidade administrativa, né? A lei ela foi criada para alterar esse aspecto, dando ao Ministério Público exclusividade. Então, somente o Ministério Público podia iniciar uma ação que, consequentemente, iria punir quem cometeu o crime, né? Somente o Ministério Público poderia fazê-lo. Mas isso foi colocado como inconstitucional, foi tornado inconstitucional devido aí em desencontro com a Constituição. Veja comigo, de acordo com a Suprema Corte, na ADI 7043, ficam garantidos a legitimidade dos entes lesados, as pessoas jurídicas de direito público, né? A administração pública direta ou indireta, né? Se você trabalha em uma administração, você trabalha em um ente. Então, os entes lesados para a ação da improbidade, para a afirmação do acordo de não persecução civil e pela não representação automática de agentes públicos réus em ações de improbidade decorrentes de atos baseados em pareceres da advocacia pública receptiva. Quer dizer, então, que não somente o Ministério Público pode movimentar essa ação. Todos os entes que forem lesados podem movimentar uma ação contra o funcionário público que tenha cometido, por algum acaso, um ato de improbidade. Então, foi declarado inconstitucional que o Ministério Público, somente ele, pudesse mover uma ação de improbidade administrativa. Então, ficou declarado inconstitucional, né? E aí a gente tem aqui o primeiro crime muito fundamental para a gente poder entender o movimento de ilicitude, o movimento de ilegalidade, de praticar crimes dentro da administração. Enriquecimento ilícito. O que seria o enriquecimento ilícito, né? Olha só, de acordo com o artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, né, tinha aumento dos prazos da suspensão dos direitos políticos e da proibição de contratar, né? Na verdade, tem um aumento agora, né? Os prazos de suspensão dos direitos políticos e da proibição de contratar. O que é enriquecimento ilícito, né? Enriquecimento ilícito é quando a pessoa ela consegue uma quantidade de financeiro, de bens materiais ou não materiais ou imateriais, valiosos, valorosos, mas isso não se comprova de acordo com a renda que ela recebe da administração pública. Então tem uma disparidade entre o salário que a pessoa recebe e a quantidade de dinheiro que ela tem arrecadado durante uma determinada quantidade de tempo, beleza? Então uma pessoa que faz enriquecimento ilícito, ela é suspeita, ela precisa declarar aquele valor. Se ela não consegue declarar aquele valor, não consegue provar que aquele valor é lícito, então ele automaticamente é declarado como enriquecimento ilícito, né? Então, suspensão dos direitos políticos, né? Agora é até 14 anos que a pessoa pode perder os seus direitos políticos. Você pode ficar até 14 anos sem os seus direitos políticos, né? Punido com 14 anos de perda de direito político, se por algum acaso cometer qualquer ato de enriquecimento ilícito. Antigamente era de 8 a 10 anos e agora não mais, agora é 14, tá? Multa civil, que é uma multa financeira, né? Pecuniária, você tem que pagar. Pecuniária é financeira, a mesma coisa, você tem que pagar, né? Quando o indivíduo é funcionário, servidor e incorre em enriquecimento ilícito, tem que pagar a multa civil, né? Equivalente ao acréscimo patrimonial que ele obteve de maneira ilícita. Por exemplo, se o patrimônio dele aumentou exponencialmente, né, de maneira desproporcional com o salário, o que vai ser cobrado dele de multa civil foi o que ele arrecadou de maneira ilícita, mais o que ele arrecadou de maneira ilegal, beleza? Então fica bem claro que uma pessoa que comete enriquecimento ilícito na administração pública, na condição de funcionário público, essa pessoa paga multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial que ela obteve de maneira ilegal, né? Antes era de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. A pessoa tinha que pagar além daquilo
que ela já tinha obtido de maneira ilícita. Ou seja, se ela por algum acaso obteve R$ 100.000 de maneira ilícita, ela teria que pagar 300 ou 300, na verdade, ela teria que pagar mais do que ela fez de roubo ilícito, de aquisição ilícita, e mais 3 vezes esse valor. Mas aí o entendimento do legislador, né, dos legisladores que criam as leis, foi de que seria de maneira injusta cobrar esse valor. Mesmo que a opinião do professor diz que estava certo, né, cobrar até 3 vezes esse valor para que ele nunca mais pudesse fazer enriquecimento ilícito, porque de certa forma o dinheiro financiado para o custeio dos processos administrativos, das questões administrativas, vem do povo, né? Outra forma de punição nova, né? A proibição de contratar com o poder público, né? Ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, né? Então, a nova modificação da lei de improbidade administrativa vê que quem for capturado ou for pego em enriquecimento ilícito leva uma punição de ser proibido de contratar com qualquer ente federativo, qualquer ente estadual ou qualquer ente municipal, qualquer poder público. Ou então, fica proibido de receber benefícios dos entes públicos ou qualquer incentivo fiscal, né? Incentivo fiscal é quando o poder público perdoa, por exemplo, uma dívida, diminui a prestação de uma dívida, diminui os juros de uma dívida da área privada para ajudá-la a respirar. Bom, nesse caso, se a pessoa for pega, né, com enriquecimento ilícito, né, com esse ato danoso à administração pública, ela fica impedida de contratar com o poder público, né? O prazo não superior a 14 anos, né? A pessoa só pode ficar impedida de ter qualquer contato com a administração pública, contratar, de ter benefícios e incentivos fiscais, e também receber créditos da administração pública. A pessoa só pode, então, até o prazo de 14 anos. Era 10, né? Então mudou de 10 para 14, então houve um aumento, né? Outro crime, né, que a gente já viu aqui, o crime de enriquecimento ilícito e suas punições. Agora o outro crime, né? Prejuízo ao erário. Erário é bem público, tá? É tudo aquilo que é público. Então, quando você fala que uma cadeira pertence à prefeitura, aquilo ali é o erário, é parte do erário, na verdade. Então, se você causar prejuízo a uma cadeira, uma mesa, uma caneta ou qualquer bem que pertença à administração pública, você está causando prejuízo ao erário. Então, nesse sentido, a pessoa que causa prejuízo ao erário, ela está cometendo um crime, né? Na condição de servidor público, de contratado, e seja quem for, na verdade, não precisa nem ser um funcionário público ou servidor público. Qualquer pessoa que fizer qualquer prejuízo contra o erário pode ser punida pela lei de improbidade administrativa, né? Quais são as punições aí para quem prejudica, quem causa prejuízo ao erário, né? Suspensão dos direitos políticos de até 12 anos, né? A pessoa fica proibida, fica com os seus direitos políticos suspensos em até 12 anos, né? Não pode mais concorrer a nenhum cargo político, né? Talvez não possa fazer mais provas de concurso público ou qualquer tipo de prova que seja para poder concorrer a um cargo público, né? Antes, essa perda por prejuízo ao erário era cerca de 5 a 8 anos, né? Agora não mais, agora é até 12 anos, né? Qual é o outro tipo de pena, né, de consequência para quem causa prejuízo ao erário? É a multa civil, né, pecuniária financeira, que a pessoa precisa tirar do bolso, né, multa civil. Agora é equivalente ao valor do dano, né? A pessoa vai ter que fazer o pagamento de uma multa civil equivalente ao dano que ela causou ao erário. Se for um computador de 2.000, ela tem que pagar R$ 2.000, né? Era de 2 vezes o valor do dano, né? Então, assim, se fosse antigamente, a pessoa tinha que pagar 2x o valor do dano. Se fosse prejuízo ao erário, no sentido de causar um prejuízo a um computador, né? Destruindo um computador da administração pública. Se o computador fosse R$ 2.000, tinha que pagar R$ 4.000, né? Qual é a outra punição para prejuízo, para quem causa prejuízo ao erário? Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios também. Então, a pessoa que causa prejuízo ao erário, ela automaticamente incorre nessa proibição de contratar com o poder público, de receber qualquer benefício, qualquer incentivo ou qualquer crédito da administração direta e indireta ou da administração fundacional, não interessa qual seja. O poder público fica, então,
proibido de contratar com essa pessoa e essa pessoa também com o poder público, né? O prazo não pode ser superior a 12 anos, né? Essa punição não pode passar de 12 anos, porque senão seria inconstitucional. Aí nesse caso agora a gente pode perceber que antes o prazo era de 5 anos. As pessoas que causassem prejuízo ao erário teriam que permanecer durante 5 anos sem o poder de poder contratar com o poder público e ter benefícios, incentivos fiscais ou então creditícios, beleza? E aí a gente já tem aqui somados dois tipos de situações, né? Enriquecimento ilícito e sua punição, prejuízo ao erário e sua punição. E agora nós vamos para o terceiro, né? Atos contra os princípios. Claro que nós já estudamos sobre os princípios do artigo 37 da Constituição. Mas eu posso colocar aqui, ó, aproveitar que nós temos a oportunidade de estudar através dos princípios que estão aqui. Eu já vou colocar aqui, que aí a gente já pode fazer uma pergunta aqui para o nosso amigo Copilot, né? Vamos ajudar aqui. Quais são os princípios? Bom, não precisei nem fazer perguntas, né? Então tá aqui, ó. O que são atos contra princípios? Vamos lá. Esses atos estão previstos no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa e se referem a condutas dolosas e intencionais, né? Quando alguém causa dano à administração pública de propósito doloso, né? Que violam os princípios fundamentais da administração pública. Lembra que eu falei que os princípios fundamentais da administração pública estão previstos no artigo 37 da Constituição, né? São eles legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando esse texto aqui do artigo 12 diz que se alguém cometer atos contra os princípios, ele na verdade está se referindo à pessoa cometer atos contra a legalidade, contra a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Na verdade, isso que está dizendo sobre atos contra os princípios, né? Ou seja, são comportamentos que mesmo sem causar enriquecimento ilícito, ou então causar um prejuízo direto ao erário, né, como um computador, uma TV, ou um bem público que seja não material, né, um ativo público, né, mesmo que não ocorra esse tipo de prejuízo, esse tipo de comportamento, atentar contra os princípios, eles atentam também contra a ética e a integridade da gestão pública, né? E aí a pessoa ela vai receber essas punições aqui, né? Então vamos lá, ó. Vamos retornar aqui porque a gente já viu quais são os princípios, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estão previstos lá no artigo 37, né? Se eu botar aqui para o Copilot nos trazer o artigo 57 da CF, ele vai provavelmente nos trazer, né? Aí, a administração pública direta e indireta deve obedecer aos seguintes princípios, que nem eu falei lá na aula de direito constitucional, né? São legalidade, né? O agente só pode fazer o que está previsto em lei. Impessoalidade, os atos administrativos não devem visar interesses pessoais. Moralidade, exige conduta ética e honesta. Publicidade, os atos devem ser públicos e transparentes. Todas as documentações, todos os atos devem ser tornados públicos. Qualquer decisão tem que ser tornada pública por meio dos veículos de imprensa ou de mídia social ou de mídia, que seja jornal, TV, não interessa. Tem que ser tornado público de alguma maneira, né? Para que a população possa fiscalizar as ações do governo, da administração, dos entes e etc. Eficiência, exige o melhor uso dos recursos públicos com resultados efetivos. Então, nesse caso aqui, a gente já conheceu os princípios, que é o famoso LIMP, e aqui nós temos o artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, dizendo que é crime cometer atos contra esses princípios, beleza? E ele diz assim: para punir pessoas ou agentes públicos que cometam atos contra os princípios, que a gente acabou de ver, tem, primeiro, multa civil, até 24 vezes o valor da sua própria remuneração. Então, para o agente público que cometer qualquer tipo de ato contra os princípios, ele tem que pagar um valor de 24 vezes o valor da própria remuneração. Antigamente, era de 100 vezes o valor da própria remuneração, que era bem puxado e bem pesado, para que um servidor público e uma pessoa pudesse fazer o pagamento, né? Também incorre na proibição de contratar. A pessoa que fere os atos contra os princípios, né, comete atos contra os princípios, na verdade, ela incorre na proibição de contratar com o poder público.
de receber benefícios também, de receber incentivos fiscais ou receber benefícios creditícios como de créditos. Então a pessoa fica proibida de obter esses benefícios. Então o prazo para uma pessoa que comete ato contra os princípios de ter proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios e incentivos fiscais não pode ser superior a 4 anos. Né? Não é possível que isso aconteça. Né? Antigamente era de 3 anos, agora é de 4 anos. Beleza? Então, essa foi a primeira parte do que a gente acabou de observar aqui na nossa primeira lei de legislação administrativa, lei de improbidade administrativa. Né? Então você pode perceber que essa lei ela tem um caráter punitivo, beleza? Para quem comete apenas condutas dolosas. Esse é outro ponto, somente condutas dolosas. Não existe mais ato de improbidade administrativa culposo, beleza? Ninguém pode ser culpado de um ato de improbidade administrativa que seja culposo, né? Não tem mais como. Agora uma pessoa só pode responder se ela praticar conduta dolosa. E se for declarado que ela agiu de maneira dolosa, terá a punição. Também foi declarado inconstitucional que somente o Ministério Público pudesse propor ação de improbidade administrativa. Né? Você deixar só um órgão com o poder de punir, de iniciar uma ação de punição, isso é, de certa forma, um elitismo, né? Não pode fazer esse tipo de coisa. Então, todos os entes que forem lesados por qualquer conduta de agente público, como enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, né, e atos contra os princípios, qualquer pessoa nesse sentido deve automaticamente ser responsabilizada por qualquer dos entes que estão aí presentes. Né? O indivíduo pode trabalhar em qualquer ente, então ela automaticamente será punida pelo ente onde ela cometeu o crime. Né? O que é um prazo prescricional único? Né? Agora, a nova lei, que alterou a lei de improbidade administrativa, determina um prazo prescricional e único. Professor, o que é uma prescrição? É quando cessa o direito do Estado de punir o agente. Né? Passou-se tanto tempo que o Estado já não tem mais o direito de punir aquela pessoa. Isso é prescrição. Então tem um prazo para isso. O prazo também é previsto. Até que o indivíduo não possa mais ser alcançado e ser punido, porque já se foi tanto tempo que o Estado não tem mais tempo, não tem mais autoridade nem legitimidade para punir aquela pessoa. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos. Então, vamos supor que alguém cometa enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, atos contra os princípios, mas essa pessoa fica lá 8 anos fora da vista do Estado, ela desaparece. Pica-mula, né? Diz assim, some, desaparece do mapa. Então, se ela sumir, desaparecer e picar a mula, entre aspas, né? Que pica-mula é uma coisa informal. Durante 8 anos, então prescreve, né? O Estado não tem mais o direito de puni-la com as punições que a gente viu aqui, né? Não tem mais direito de suspender os direitos políticos por 14 anos, no caso de enriquecimento ilícito, nem multa civil, nem proibição de contratar, né? Então, se a pessoa se der um chá de sumiço, desaparecer durante 8 anos depois de cometer qualquer um desses crimes aqui, prescreve, beleza? Contados a partir da ocorrência do fato. No caso de infrações permanentes, né? A pessoa causou um prejuízo permanente e ali ela não continua mais cometendo aquele crime, ela simplesmente fez e saiu fora. E ficou durante 8 anos longe da vista do Estado. Tem um prazo prescricional de 8 anos, a pessoa não vai ser mais punida, né? Beleza? E aí vamos para a próxima, né? Nepotismo e promoção pessoal. É algo bastante inovador aqui na nossa lei, né? Foram incluídos como atos de improbidade administrativa. Isso quer dizer que agora é crime praticar nepotismo, promoção pessoal dentro da administração pública, né? Nepotismo e promoção pessoal agora se tornam crimes de improbidade administrativa. Vamos ver o que diz essa lei. Nomear cônjuge, que é parceiro, casado, né? Companheiro, pessoa que está do seu lado ali, mesmo que não seja casado, morando junto, né? Amigado. Ou parente, qualquer pessoa que seja de sua família. Em linha reta, colateral, ou então por afinidade, que você considera até o 3º grau, que é bem importante, até 3º grau.
inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, ou seja, pessoa que trabalha junto com você ali. Você está trabalhando na administração pública, você está numa posição hierarquicamente superior àquela pessoa que você gosta e que você trabalha com ela há muito tempo. Aí você decide nomear essa pessoa, como você é chefe dela, você decide nomear ela porque você tem afinidade. Também é nepotismo, né? Chefia ou assessoramento, né? Colocar a pessoa em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Todas essas pessoas aí que foram citadas, familiar, por afinidade, companheiro, cônjuge, né? Nomear essas pessoas para cargo de direção, chefia, assessoramento. Para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, né? Nomear elas para cargo em comissão, nomear essas pessoas para cargo de confiança. Ou ainda, nomear elas para função gratificada na administração pública direta ou indireta, em qualquer dos poderes da União, ou qualquer dos poderes dos estados, ou qualquer dos poderes do Distrito Federal, ou dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Então, qualquer ato desse é declarado como nepotismo ou promoção pessoal, né? Bem, neste caso aí você incorre em um crime de nepotismo e promoção pessoal. Praticar no âmbito da administração pública, ou seja, praticar envolvendo dentro da administração pública e com recursos da própria administração pública, que é recursos do erário. Ato de publicidade que vá em desencontro ao disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da CF, de forma que você faz isso para se promover, enaltecer um agente que seja seu amigo ou qualquer agente público, e personalização de atos, né? Falar, fulano, você aí, ou então promover qualquer situação que você enalteça um agente público porque ele fez um trabalho que na verdade é obrigação dele. Qualquer ação dessa, de personalização de atos, de programas, de obras, né? Qualquer programa que for criado, qualquer obra que for feita, qualquer serviço ou qualquer campanha dos órgãos públicos, se você fizer qualquer isso, se o agente público na verdade fizer qualquer coisa nesse sentido, incorre em promoção pessoal dele mesmo e de outros agentes. Isso é crime, beleza? Crime definido na lei de improbidade administrativa. Então a gente já estudou aqui agora o início da nossa lei de improbidade administrativa, que é a primeira lei da legislação administrativa que eu queria que o senhor soubesse, né? Voltando lá a fixar os termos do início dos nossos estudos, beleza? Primeiro conceito, legislação administrativa é um conjunto de leis. Um conjunto de leis que, de certa maneira, comandam a administração direta, indireta e fundacional. Todas elas, a administração pública. Então, a primeira lei que nós estudamos dentro de legislação administrativa, o início dessa primeira lei que nós iniciamos foi de lei de improbidade administrativa. Improbidade administrativa é extremamente importante, também chamada de LIA, beleza? Então, nós estudamos aí o início dessa lei. Eu vou deixar umas questões para o senhor e mais esse vídeo para que o senhor possa assistir e tentar resolver essas questões. Pode usar qualquer ferramenta tecnológica que o senhor quiser, inclusive inteligência artificial, desde que o senhor use esse texto aqui como referência para poder fazer os estudos, beleza? E eu vou deixar esse clipe somente para que o senhor possa assistir, ok? Então, é isso.